Livro de Marcos, capítulo 16, versículos 14 e 15, diz assim: Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. E desde quando Jesus falou isso para os discípulos dele, naquela época em que ele viveu, morreu e ressuscitou, no momento em que ele completou a obra da cruz, esse evangelho, essas boas novas chegaram na minha e na sua vida. E hoje o Espírito Santo estava me lembrando de quantos milagres eu já vi no nome poderoso de Jesus. E de o quanto é importante e necessário que nós venhamos a anunciar essas boas novas. De que Cristo entregou-se na cruz pela mim e pela sua vida e que através dessa obra nós temos livre acesso a Deus, perdão de pecados, restauração de vidas e o principal, ganhamos nele a vida eterna. Esses milagres que eu vou compartilhar aqui com você são milagres que eu vivi. Não escutei, são milagres que eu vivi na minha vida ou na vida de pessoas muito próximas a mim que eu fui testemunha ocular. Então presta atenção porque eu tenho certeza que vai edificar a sua fé. O primeiro milagre que eu quero relatar aqui é o milagre de libertação do ocultismo. Eu vim de uma família de berço espírita e católico. Eu não entendo direito, né, queridos, como é possível isso, mas era possível. A minha família se considerava católica. Eu fui batizada na igreja católica, eu fiz a crisma, eu fiz a catequese, eu fiz todos os ritos que tinha que ter feito enquanto eu era jovem. Mas a minha família também sempre creu no espiritismo de Allan Kardec, praticava, e eu também. E quando eu era um pouquinho mais moça, lá pelos meus 16, 17 anos, eu comecei a me envolver na prática do ocultismo, onde eu jogava cartas e eu acreditava ter uma cigana, essas coisas assim. E eu criei nisso uma vida inteira. E sempre que alguém falava de Jesus para mim, eu lembro que eu trabalhava nas lojas Colombo e eu tinha a Mari, que era uma colega de trabalho, e ela falava para mim, cada vez que eu dizia que eu ia num centro espírita, ela falava: Camila, não vai lá, não é de Deus, não vai te fazer bem. Eu não entendia ela, porque eu não via maldade ou algo ruim nisso. Porém, na primeira vez que eu fui em uma igreja evangélica, e aqui eu compartilho que foi na igreja Encontros de Fé, onde o presidente é o pastor Isaías Figueiró. A igreja que eu fui na época era o pastor Mauro que estava pregando. Eu entrei na igreja e eu saí de lá deixando de crer no que eu criei uma vida inteira. Não sei explicar como foi isso. Realmente foi o poder de Deus. E essa libertação aconteceu de forma instantânea. Eu saí de lá com uma mentalidade totalmente diferente. Eu realmente nasci. Sabe assim, não creio mais em tudo que eu criei, mas eu não sei o que eu estou crendo agora direito. E ali começou um processo e uma mudança na minha vida. Então sim, Jesus liberta, Jesus transforma, renova mentes em uma noite, se Ele quiser. Com todas as pessoas é assim? Claro que não. Tem pessoas que vão ir que não vão crer, tem pessoas que vão ir e vão iniciar um processo de transformação, e ali o Senhor vai libertando, vai curando, vai limpando, então cada pessoa de um jeito. Aqui eu estou contando o meu testemunho. E lembro que naquela noite o pastor não falou nada sobre o assunto. Não foi um culto onde foi feita uma lavagem cerebral na minha cabeça, porque ficaram falando que aquilo era pecado, que aquilo era errado. Não, foi o poder de Deus. Mas realmente eu cheguei em casa, minha mãe se apavorou porque eu cheguei colocando a cigana, as cartas, tudo fora. E ela me dizia: o que fizeram? Fizeram uma lavagem na tua cabeça? E eu: não, mãe, mas isso aqui não é de Deus. Eu fui botando no lixo. E a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter feito uma oração aceitando Jesus Cristo. Isso eu fiz naquela noite. Uma oração recebendo Jesus como meu Senhor e Salvador. Esse foi o primeiro milagre que eu quero compartilhar com você. Jesus curar a diverticulite. Queridos, a palavra de Deus diz que nós teríamos poder e autoridade para fazer as mesmas obras que Cristo fez ou até maiores. E esse poder Ele mesmo nos entregou.
E eu ouvi a palavra em relação a isso e teve um momento em que eu comecei a querer praticar. E uma amiga minha do trabalho, a Vanessa, ela me disse que a mãe dela estava internada, que ela estava com diverticulite e já fazia dias de internação. E eu lembro que eu, com o coração cheio de fé, eu disse assim: Vanessa, será que ela aceita receber uma visita minha? E ela, claro, cá, a mãe aceita. Inclusive a mãe dela era cristã evangélica também, congregava numa igreja. E eu lembro que eu fui visitar ela no hospital e eu fui determinada a orar por ela. Nunca tinha orado por ninguém doente, enfermo, né? Foi a primeira oração que eu fiz. E eu lembro que antes de sair de casa, eu pedi para Deus, né, uma confirmação. Deus, me dá uma palavra. O Senhor quer que eu vá orar pelas pessoas? Porque eu tava insegura, sabe, gente? É difícil assim tu orar dizendo que Jesus cura, porque tu só vai orar, a cura quem vai fazer é Ele. Se fizer, porque há pessoas que oramos e que não vão ser curadas, porque a vontade de Deus prevalece. E eu lembro que caiu na palavra que diz que nós iríamos orar pelos enfermos e eles seriam curados. E com essa palavra eu fui cheia de fé para aquele hospital, cheguei lá, aquela mulher estava com muita dor. E ela disse assim: Camila, eu acho que eu vou morrer. Ela estava tratando, se eu não me engano, uma infecção no intestino que precisava ser curada para que ela pudesse operar por conta de uma diverticulite. E o que eu fiz? Olhei para aquele cenário, lá dentro de mim eu fiquei assim: meu Deus, essa mulher vai morrer, porque eu achei que ela fosse morrer de tão mal que ela estava. Mas eu neguei aquilo que os meus olhos enxergavam. Eu coloquei as mãos sobre ela e disse: tu crê em Jesus? E ela falou: eu creio. Então vamos orar. Orei por ela, pedi para Jesus curar ela. E eu saí daquele hospital. E dentro do meu coração, eu saí assim com medo de que eu fosse orar e ela fosse morrer. Eu pensei assim: bah, Deus, vim aqui orar por ela, essa mulher vai morrer. Isso tudo em pensamento, tá, queridos? Mas eu fui embora. E de uns dias depois eu perguntava: Vanessa, como é que tá tua mãe? E ela: tá bem, cá. Só que quando ela falava tá bem, eu ficava assim: acho que ela não tá. Porque ela me falou que não tava falando pra Vanessa o quão mal ela se sentia pra não assustar a filha dela. Mas realmente passou uns dias e a Dona Maria voltou pra casa. Porque eles falaram assim: Dona Maria, vai pra casa, toma as medicações em casa e quando passar o tratamento, a senhora volta pra nós fazermos a cirurgia. E assim levou mais um tempo, ela voltou, fez exames para poder fazer a cirurgia. E quando ela fez esses exames para se operar, o médico chamou ela e disse assim: Dona Maria, então a senhora operou, deu tudo certo? E ela olhou assim para ele: como assim operei? Eu não operei, doutor, eu vim fazer os exames para operar. Quem vai se operar sabe que os médicos fazem exames antes para ver como é que tá a situação para poder operar. E ele olhou de novo os exames: mas Dona Maria, a senhora não tem nada aqui. Eu achei que já tinham operado a senhora. E ela: não fui operada. Mas se eu tô bem, é porque Jesus me curou. E eu lembro que daí ela me ligou para me contar esse testemunho, acho que foi 1 a 2 meses depois do dia que eu orei por ela, foi um bom tempo depois. E gente, esse é um dos maiores milagres que eu vi assim de cura que Jesus fez. Jesus me usou, mas eu sei que eu só fui um vaso, eu só obedeci o que a palavra diz de impor as mãos e orar pela cura. E no caso da Dona Maria, Jesus curou. E por que eu falo aqui no caso da Dona Maria? Porque depois disso, eu entendi que eu devia orar pelas pessoas doentes. Sempre que tem oportunidade, que eu sei de alguém que precisa de cura, eu vou e eu oro por aquelas pessoas. Já vi outros testemunhos de cura, mas também já vi testemunho de morte. Eu já fui orar por uma pessoa com câncer em estado terminal, de manhã, e pela tarde o Senhor recolheu ela. E eu lembro que quando aconteceu isso, eu fiquei frustrada. E eu disse assim: Senhor, eu oro dizendo que o Senhor tem poder para curar e daí a pessoa morre. Mas o Senhor me disse: Camila, quem disse que a morte não é a cura para alguém? Tu foi lá, orou por ela, aquela pessoa me recebeu, aquela pessoa foi salva em mim. Então, queridos, nós não devemos questionar o que Deus faz, nós devemos somente obedecer a palavra. Nós oramos por cura, se Jesus curar, glória a Deus. Se Jesus recolher, glória a Deus. A glória é toda dele. E nós não precisamos ficar justificando o Senhor. Ele não precisa de advogado.
A palavra diz que Ele é o nosso advogado. Terceiro testemunho aqui, eu quero falar sobre um milagre financeiro que eu vivi em relação a uma conta que eu estava no meu banco. Eu estava endividada, sabe o limite especial? Eu recebi o meu salário e ele entrava na conta e eu já pagava todo o limite e usava o limite novamente porque era o dinheiro que eu tinha. E pensando em acabar com essa bola de neve, o que eu fiz? Eu pedi minhas férias, eu ia tirar férias e o meu plano era o quê? Fiz um empréstimo com o banco, eu ia pagar esse limite, pagar minhas dívidas com o banco com o dinheiro das minhas férias. Então, ia entrar o meu salário e o banco ia pegar o dinheiro para pagar esse empréstimo que eu fiz para tentar pagar minhas contas. Deus! O cenário era terrível, tá, gente? Terrível. E eu tô me irritando aqui com a minha franja aqui no meu cabelo. Só um pouquinho, tá? Pronto, mudei pro outro lado, que daí não fica a franja toda hora no meu rosto. Gente, assim, eu tava totalmente atolada nas contas, não tem outra palavra pra usar. Só que assim, as minhas férias iam resolver os meus problemas. Ia resolver os meus problemas de dívida. Porém, o que aconteceu? Um dia antes de sair minhas férias, meu chefe me chama e diz assim: Camila, as tuas férias foram canceladas. Gente, pensa no meu emocional. Quem aqui tá pra tirar férias sabe que um mês antes já começa assim, ó, vou entrar de férias. E tu começa numa contagem regressiva. E daí chegar um dia antes, teu chefe olhar pra ti e dizer que as tuas férias foram canceladas, aquilo ali já foi motivo assim pra mim ficar muito, muito, muito indignada. Porém, queridos, tinha muita coisa na jogada financeira. A situação que eu tava ia ser assim: eu ia receber o dinheiro, o meu salário, porque não ia mais ter férias, o meu salário ia entrar na conta, o limite do banco ia recolher meu salário, e daí eu ia ter o limite do banco para usar, porém teria esse empréstimo que eu tinha feito, que ia comer o meu limite. Eu não ia ter dinheiro para nada, gente, para pagar conta nenhuma, para pegar um ônibus, para tomar um sorvete, para nada. E eu lembro que eu fui para casa muito chateada, porque eu tava querendo endireitar minha vida financeira. E eu tava querendo fazer tudo certinho e tinha virado uma bola de neve pior do que já tava. E eu lembro que tinha uma palavra, um versículo que me foi apresentado na Bíblia que diz assim: que nós não deveríamos a ninguém, mas nós emprestaríamos a nações. E eu lembro que eu me ajoelhei, eu chorei tanto e eu dizia: Deus, faz um milagre, Senhor. Senhor, eu vou dever para todo mundo, e aqui diz que eu não vou dever para ninguém, mas eu vou dever para todo mundo. Eu chorei uma noite toda. Peguei no sono chorando, e quando eu acordei me veio uma palavra, uma inspiração, uma das primeiras vezes que eu senti Deus falando comigo. Ele disse assim: pede para tua empresa depositar o teu dinheiro numa outra conta, ou pede um cheque para pegar o dinheiro lá na boca do caixa, para o dinheiro não entrar na conta e tu conseguir só dever para o banco, para te conseguir te organizar. E nossa, gente, eu achei que aquilo ali era a solução. Porém, o que aconteceu? Quando eu fui falar com a minha chefe, ela me disse assim: Camila, isso é impossível. A empresa é muito grande, tem muitos funcionários, eles pagam somente dessa forma, já está programado o teu pagamento, o dinheiro vai entrar na tua conta, eles não vão trocar. E quando ela me falou aquilo, eu fiquei muito chateada, porém eu já tinha orado tanto e eu realmente tinha crido de que Deus estava no controle. Me veio a paz que excede o entendimento de quando o circo tá pegando fogo, mas tu crê que Deus tá no controle. E assim foi, eu pensei: bom, Senhor, eu vou dever para todo mundo, o Senhor sabe que não era minha vontade, mas tá nas tuas mãos, eu não tenho mais o que fazer. E daí, queridos, deu uns 2, 3 dias, a minha chefe me ligou e me disse assim: Camila, qual é o teu Deus? E eu, por que tu tá perguntando? Camila, acabei de receber um e-mail de que a empresa está trocando de banco, ou seja, nesse mês todos os funcionários vão trocar de banco X para banco Y. Camila, o dinheiro não vai entrar na conta, vai entrar numa outra conta. Então, Camila, vai dar tudo certo. Gente, eu não tenho dúvidas de que Deus trocou o banco, de que Deus trocou uma agência inteira, a empresa inteira trocou de banco por conta das orações que eu fiz, queridos. E ali eu consegui me endireitar, eu consegui pagar o banco que eu fiquei devendo, enfim, deu tudo certo. E eu fiquei impactada com o mover e a forma que Deus agiu.
E ali também já pude testemunhar para aquela pessoa, né, do poder de Cristo. Tem alguns testemunhos de cura na vida da minha filha. Dentre os principais, eu quero falar sobre a cura da dermatite atópica. Primeiro vídeo aqui do meu canal. Eu falo com muita dificuldade, queridos, porque parece tão simples gravar vídeo, mas pra mim não é. Hoje já é um pouco menos difícil, mas naquela época era horrível. Mas lá eu conto todo o testemunho, pode ir lá assistir. A minha filha foi curada através de uma oração que o apóstolo André fez num copo de água, né? Ele estava numa live ao vivo no Facebook e ele disse, se alguém precisa de cura, pega um copo de água que eu vou orar e você vai beber ou vai dar para a pessoa que precisa de cura tomar. E eu lembro que era de madrugada, eu me levantei, fui pegar um copo de água na cozinha, enchi o copo e eu disse assim, Senhor, já fiz tanta coisa pela minha filha. E ela sempre usando remédios, corticoides, pomada, tomando Vioral também, e nada resolvia. Quando chegava no período da dermatite atópica atacar, que no ano, né, tem momentos que ataca mais, fica pior, era horrível, ela se coçava toda, principalmente assim no antebraço, atrás do joelho, a pele muito áspera, muito seca. E queridos, de uma forma milagrosa, a minha filha tomou aquele copo de água, um dia depois, 24 horas depois, porque eu só lembrei do copo de água no outro dia à noite. E eu disse, filha, um apóstolo, né, orou por essa água e eu quero que tu tome, vai que Jesus te cura. Ainda falei assim. E ainda disse assim, se Jesus curar, glória a Deus, mas se ele não curar, filha, Deus está no controle. Porque eu tinha medo de falar que Jesus ia curar e não curasse. E ela ficar frustrada, né, enfim. Mas, queridos, eu acho que deu ali uma semana. Eu lembro que eu sentei no sofá e eu fui abraçar ela, e quando eu passei a mão no braço dela, o braço dela estava liso como o meu. Eu lembro que dentre as orações que eu fazia, quando eu orava pela minha filha, eu dizia, Deus, ela é uma criança e a pele dela é muito áspera. E eu quero muito que ela tenha a pele como a minha, lisa como a minha. E assim Deus fez. Um milagre extraordinário que eu vi Jesus fazer. E por fim, queridos, para não ficar um vídeo muito longo, que já tá longo, eu quero falar o maior milagre que ele fez na minha vida, que é crer nele. O milagre da fé de crer em Jesus é um milagre extraordinário, sobrenatural. E eu já vi tantas pessoas crerem também, vidas serem transformadas, e não vou ficar aqui falando para ficar expondo. Já vi pessoas sendo libertas de vícios, de droga, libertas da prostituição, libertas de festas. Eu fui liberta disso. Eu era uma pessoa que eu saía de segunda a segunda, vivia noitada, em festa. Eu vivia uma vida vazia, sabe? Que nada preenchia. E quando eu falo uma vida vazia, que eu não quero falar mal das pessoas, porque eu entendo. É uma vida em que tudo que nós colocamos, nada preenche o vazio. Você pode comprar as melhores roupas, se vestir da melhor forma, conquistar, realizar sonho, ter a pessoa que você ama do seu lado, mas é um vazio, um buraco que nada preenche, só Jesus. E crer em Jesus, para mim, é o maior milagre. Crer nele do jeito que eu creio, tá aqui pregando, falando dele, é o maior milagre que eu poderia ter experimentado. O milagre da fé em Cristo Jesus. Então, a palavra ali diz, né, para nós ir anunciar as boas novas de salvação. Hoje eu tenho convicção de que existe uma eternidade ao lado de Cristo. Convicção de que eu não vou nascer, morrer e reencarnar várias vezes, mas sim, eu tenho uma vida hoje que eu devo viver bem para a glória de Deus. E tenho uma vida eterna que está me esperando. Tenho convicção de que esse mundo está se destruindo, vai acabar, da volta de Cristo, de que nós precisamos anunciar a salvação, porque a palavra diz que o mundo jaz no maligno, mas que em Cristo Jesus há uma salvação. Nós temos a obrigação de falar da salvação para as pessoas, do perdão de pecados. Já vi pessoas sendo libertas da culpa do pecado só em ouvir que Jesus perdoa. A palavra diz, perdoem e serão perdoados. Nós, quando falamos para uma pessoa que Jesus perdoa ela, essa pessoa é liberta de dores que estão aprisionando elas há anos.
E sim, Jesus perdoa, Jesus liberta, Jesus cura, e é por isso que eu tô aqui falando dele. E é por isso que eu fiz um vídeo longo falando de testemunhos, e queridos, não é nada do que eu já vi. Nada, eu peguei ali alguns mais impactantes pra mim, que talvez nem seja pra você, de repente outros testemunhos te impactem mais. Mas pra mim são testemunhos que foram pontuais na minha vida e que me fizeram crescer em fé. E o Senhor, Ele quer ter essa experiência contigo. Aprenda a orar no nome de Jesus, a clamar o nome de Jesus. A palavra diz: buscar-me-eis e achar-me-eis quando me buscardes de todo o coração. Busque ao Senhor de todo o coração e você vai ter experiências incríveis. Você vai querer viver para a glória dele, você vai querer anunciar as boas novas dele. E tem gente que não vai entender, para muitos tu vai ser um chato. Já passei por muita experiência de pessoas me rejeitarem por conta da minha fé. Mas boa parte dessas pessoas hoje já crê em Jesus Cristo também, então vale a pena. Jesus é digno de tudo que nós viemos a passar pelo nome dele. E não é nada comparando o que os apóstolos e os discípulos de Jesus passaram lá na época em que tudo aconteceu, em que Jesus estava aqui na terra e houve uma perseguição terrível. Que você possa viver para a glória de Deus. E eu quero orar por você que assistiu esse vídeo até aqui nesse momento. Senhor, eu não sei, Senhor, quem chegou até aqui nesse momento, mas eu tenho certeza, Pai, que essa pessoa é uma pessoa escolhida por Ti, que o Senhor tem um grande plano na vida dela. Eu peço, Pai, que o Senhor avive a fé no coração dessa pessoa, que o Senhor se manifeste de forma grandiosa, que o Senhor fortaleça e encoraje, que ela tenha experiências contigo, Senhor. Que o Senhor faça tudo novo, que o Senhor transforme, que o Senhor permita com que essa pessoa compreenda o Evangelho e as boas novas, Pai. Que haja um antes e depois de Cristo na vida de todo aquele que estiver me ouvindo nesse momento. E que nós possamos, Senhor, todos os dias nos lembrar o tamanho do Teu amor por nós. E a expectativa que o Senhor tem também em nós. Porque o Senhor crê em nós. O Senhor acredita em nós quando ninguém acredita. O Senhor nos dá uma nova chance quando o homem não dá mais. O Senhor perdoa o que alguns têm como imperdoável. E nós te damos graças por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se esse vídeo te edificou, compartilha com alguém. Inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito. E, querendo Pai, até o próximo vídeo.